Ok. Agora que nós temos principalmente pessoas de ITG, vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas. Então, só dá um alô para Ricardo e vai dar certo lá. Eu vou parar. Eu gosto de ser interrompido. Eu dei uma aula por Zoom com os africanos o mês passado e foi muito. Eu gostei muito da maneira que eles fizeram perguntas. Eu gosto muito disso. Ok, treinamento para consultores. Esse basicamente é um treinamento para os princípios de discipulado, de como formar uma igreja com a base do discipulado. E você lembra que nossa visão é discipulado no centro. Essa é a razão que falamos do base, de intimidade com Deus, o processo de evangelização, fazer discípulos e capacitação dos líderes. Esse que nós fazemos com todo mundo. É uma coisa que algumas pessoas falam, e eu acho que é correto, meu primeiro pastor sempre falou isso lá nos anos 80, de você ganha as pessoas para Cristo, treina as pessoas para Cristo e enviar as pessoas. E agora, eu não sei, foi muito interessante, eu estava pensando que a gente estava fazendo culto e escola dominical ontem e uma pessoa de Itália, essa família da Itália estava assistindo, acompanhando a gente nesse processo. E eu estava pensando, eu estava olhando nas pessoas que estavam escutando, eu posso pensar 3 ou 4 das pessoas que estavam lá poderiam ir para a Itália e formar uma igreja lá, porque eu sabia que as pessoas são capazes. Minha esperança, eu estou muito acreditando no ITG agora e meu alvo, minha oração, eu sei que é o alvo do Ricardo, que a gente podia levantar pessoas para ir para esses lugares. Mas esse é o processo. Mas, como eu falei, lá na África, eu estou preparando material para levar as pessoas a buscar intimidade com Deus. Intimidade com Deus é vivendo a presença de Deus, uma vida de adoração e andar pelo Espírito. Essas 3 coisas é que eu enfatizo quando a gente fala de andar e ter intimidade com Deus. Eu já vejo um erro aí. Eu estava pensando na coisa que eu estou falando sobre liderança. Eu li uma coisa alguns anos atrás sobre uma pessoa que estudou no seminário. Eu conheço esses livros que ele tem lá na coisa, eu uso alguns desses livros que ele tem lá à esquerda, já reconheço. Mas a gente estuda, a pessoa estuda e não leva na prática, daí a pessoa forma, está formado no seminário e daí chega o primeiro pastorado, né? Ele vai pregar lá e está muito animado sobre as coisas que acontecem porque está cheio de informação. Mas o que acontece? Ele sofre o frustração, burnout. Um, Burnout é basicamente, deixa eu ver uma coisa aqui. Sei que eu tinha aqui, eu tenho fósforo, mas eu não achei a coisa para fazer faísca aqui. Mas é que esse é uma fósforo. E quando você sente essa coisa, vai queimando até não existir mais. Esse que burnout é. A pessoa prepara, ele está esperando que as pessoas vão escutar a pregação dele. E ele sofre essa questão. Isso é a falta de discipulado que acontece com a pessoa. Isso é muito difícil. A gente já falou sobre esse aspecto que um só líder, ele está carregando muita coisa, responsabilidade, esse pastor. Essa é a razão que os pastores não permanecem. A gente teve uma mulher que, a moça da nossa casa outro dia, que é missionária por 15 anos em Kirguistão, e ela falou, olhou para eu e Lisa e falou, como é que vocês aguentaram 30 anos? E eu creio que por causa do fato que intimidade com Deus e isso que nosso alvo para passar para as pessoas. E a gente tem visto isso. Mas essa pessoa está carregando a responsabilidade pelo culto, para discipulado, evangelização e todas as coisas, e que cai sempre é discipulado, treinamento. As outras coisas exigem a atenção do pastor
imediatamente. E essa razão que nós temos essa imagem da igreja, nota, estão apoiando 5 pessoas, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, estão apoiando os ministérios da igreja. E o ministério da igreja não é só domingo, é evangelização, e é discipulado, é família espiritual, é treinamento de líderes, é celebração. Por que as igrejas não estão vivendo todas essas coisas? É porque tudo cai sobre uma pessoa. E se é distribuído entre as pessoas, e esse é o alvo do discipulado, de identificar essas pessoas e treinar as pessoas para fazer o trabalho do ministério. E claro que eles apoiam com treinamento e dar direção para a pessoa. Alguém tem uma pergunta sobre essa introdução? Porque eu creio que eu estou indo devagar com essas aulas, porque eu creio que é coisa. Eu conheço alguns pastores da igreja dos irmãos, porque quando você tem uma visão que tudo resolve pelo púlpito, você gasta muito tempo. Eu sei da frustração, porque eu já trabalhei muitos anos como pastor também. Você prepara e você está muito animado, essa coisa vai mudar o mundo. E você vai lá e pessoas estão lá ou nem prestando atenção, é frustrante. E essa não é uma maneira de fazer a igreja, tem que ser centralizado, discipulado. Mas a ideia que você pegou lá, parece que tudo se resolve pelo púlpito. O pastor é super-homem que vai fazer tudo isso. Ok, lição 1, nós falamos o que é um discípulo. O discípulo é uma pessoa que dedica sua vida para ser progressivamente, não instantaneamente. Eu estou indo no processo, né? A gente frustra em que eu gostaria que fosse um evento, mas a gente é progressivamente conformado à imagem de Cristo. Deus tem sido muito paciente comigo nesse processo. E o versículo que falamos, tendo encontrado, levou para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eu acho isso muito importante porque ah, pessoas na igreja tentam fazer diferentes níveis de compromisso com Deus. Você sabe, do pentecostal, eles têm obreiro, eles têm diácono, aí tem diácono, obreiro, pastor, apóstolo, ungido. Eles têm diferentes níveis. E na igreja, eu já ouvi na igreja né, que não estou pronto para batizar, esse é um compromisso maior. Mas o discipulado, eu já ouvi, eu estava na universidade evangélica onde eu dei aula, expulsando um rapaz que estava culpado de fumar maconha lá, e prendeu a fumar maconha na universidade evangélica. E a coisa que eu achei interessante, que eu perguntei para ele se ele conheceu Cristo antes, ele falou, sim, eu aceitei Jesus 2 anos atrás, mas eu sabia ia conduzir minha vida da minha maneira. E achei que Deus tinha quebrado ali nesse momento. Eu falei para os outros, eu acho que ele não conheceu o Senhor antes disso. E o homem falou, sim, salvação é grátis, mas discipulado custa. E essa é a razão, esse versículo é importante para mim, porque eu não vejo diferença entre uma pessoa convertida e um discípulo. Eles chamaram as pessoas que conheceram pessoas já discípulos do Senhor. Não é um passo a mais. Uma vez que a pessoa é nascido de novo, esta pessoa é um discípulo. Ele deu o nome cristão para os discípulos dessa maneira. Em outras palavras, o discípulo e o cristão são a mesma coisa. Rapidamente, esse é o quadro que queremos ver. Amor para com palavra, oração, desejo de ter comunhão com os outros, adoradores, busca de uma vida reta, santificação, amor para com os outros na igreja que está dedicado ao corpo de Cristo, testemunho da sua fé em Cristo, a pessoa perseverante na sua vida espiritual, tem confiança em Deus e tem segurança da sua posição em Cristo. Esse é o resumo do que eu creio que cada membro da igreja
ninguém é perfeito nisso, mas esse é o alvo. A gente tem o alvo do que nós queremos formar. E seria um bom exercício para a liderança da igreja um dia parar um momento e falar: essas são as coisas que nós queremos fazer, ok? Só fazendo uma lista assim não transforma as pessoas, mas você desenvolve um plano para desenvolver cada cristão para viver essa realidade e alegria em todas as circunstâncias. Lição 2, o que é um discipulado? Discipulado é o processo mediante o qual o seguidor de Jesus mais maduro ajuda a aprender a andar com Deus por meio do relacionamento do estudo, e estudo da palavra. Isso é importante. Eu não sei se você conhece o programa Alcoólatras Anônimos, é isso? Que eles fazem é uma pessoa que é alcoólatra. Ele conhece o programa e ele se livra da álcool, mas ele sabe que é uma luta. Então, é uma pessoa que é mais avançado do que ele, que pega a mão dele e ajuda. Quando ele tem dificuldade, está sendo tentado a beber, ele liga lá e outra pessoa está lá para ajudar. Mas logo essa pessoa pega outra pessoa. E ele pega uma pessoa que está no processo de se livrar. E ele chama isso na Alcoólatras Anônimos corrente das pessoas. Uma pessoa, cada um na corrente um pouco mais maduro, está puxando outra pessoa, ajudando outra pessoa. E essa visão da igreja. A igreja, você pode falar, mas eu não sou treinado, como é que eu vou fazer discipulado? Mas você só precisa ser um pouco mais maduro do que outra pessoa. Então, a ideia que queremos fazer é de envolver todo mundo no evangelismo discipulado nesse processo. A palavra-chave, o versículo-chave é: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso significa, essa é parte do evangelismo, ensinando-os a guardar, ensinar como obedecer, não regras, não informação, mas mostrar o caminho das pedras para uma vida de obediência, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E nós falamos isso semana passada, esse versículo. E esse versículo também: como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Esse versículo é muito importante e mais claro do grego, porque a palavra que ele fala radicados, a pessoa na vida espiritual. Você vai deixar aquela pessoa consciente da sua posição em Cristo. Edificados e confirmados são um tempo presente. O radicado é uma vez só. Você vai radicar a pessoa no começo, mas o processo de edificação e confirmação é um processo. E ele deixou isso claro, que parte do discipulado é enraizar a pessoa, mas dar as ferramentas para a pessoa continuar a crescer. E crescendo em ações de graça é um processo, o resultado, o fruto que ele vai produzir, o fruto de andar com Deus. Agora, esse basicamente que temos falado até agora. Eu mencionei algumas coisas semana passada, depois isso é muito importante. Ok, eu vou continuar aqui. Esse, esse é o processo. Eu usei um termômetro para evangelismo, que é da coisa de treinamento para ser feito. Eu usei um termômetro para mostrar que você vai esquentando a pessoa, mais ou menos, para lado. A primeira coisa, esse processo é zero graus, é congelado, né? Mas ele descongelou em 0 graus porque ele nasceu de novo com o adorador. A gente tem um processo antes disso também, de evangelismo. Mas a primeira coisa que é importante no discipulado, Sr. Raimundo Nonato, senhor
perguntou essa coisa aqui, eu estou dando uma Isso, geral aqui, em vez de perfeito, coisas correto. detalhadas. Mas a primeira coisa que é importante é de ajudar a pessoa a avaliar a realidade da sua intimidade com Deus. Nós usamos 1 João para isso. Ele tem alguns, dependendo como você conta, alguns desses 15 características, entre 10 e 15 características de uma pessoa que é verdadeiramente nascido de novo. Porque mesmo que a pessoa está só no processo, no começo, deve ter certas mudanças na sua vida. E claro que se você examina, ninguém é perfeito nessas coisas, mas se você não senta com a pessoa avaliar a sua vida espiritual, um tempo ou outro eles vão começar a questionar. Então, eu sempre lembro disso, desse princípio, é muito importante para deixar a pessoa pegar um tempo, avaliar a sua vida, sim, e chegar à conclusão, sim, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. Perfeito não sou, mas eu vi uma mudança na minha vida e eu sou convicto que eu mesmo nasci de novo. Um, uma das razões que eu falo isso, olha, é um pouco reação contra a maneira que eu fui criado na Igreja Batista, que eles ensinaram para muito que se você questiona a sua salvação, você é perdido, né? Nunca deve questionar a sua salvação. Mas a gente leva a pessoa a fazer essa avaliação imediatamente na sua vida cristã. A segunda coisa, de compreender sua posição em Cristo. Eu falo isso como eu disse outro dia, ah, eu fui para um retiro de carnaval com outra denominação, lá perto de Santarém. E eu vi que muitos jovens estavam, mas eu estou tentando chegar lá, eu espero que eu chegue lá. Eles não tinham convicção da sua posição em Cristo, porque aquela igreja acreditava que você podia perder sua salvação. E de não compreender, eu sou seguro em Cristo, não por causa da minha força, mas por causa do fato que Deus me selou com o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. E eu creio que muita gente da igreja dos irmãos fica confuso sobre essa questão por causa das outras igrejas que fala outras coisas falsas e se confunde. A gente deve compreender bem o que Jesus Cristo fez por nós, como ele nos redimiu, como ele nos regenerou, como ele nos selou, como ele nos reconciliou com ele e que a gente não pode perder sua salvação. Aí, quando a pessoa passa esses primeiros dois passos aqui, ele avaliou sua vida. Sim, eu nasci de novo, estou convicto. Eu sei que não é minhas obras, mas Deus é que me salvou pela fé, pela graça. Eu entendo que minha posição, que eu sou selado com o Espírito Santo, sou habitado pelo Espírito Santo, eu sou uma nova criatura em Cristo, eu fui regenerado, minha posição é segura. Daí você vai batizar. E esse, para mim, é uma exigência para batismo, a pessoa entende sua posição. Aí, nesse momento, quando ele compreende sua posição em Cristo, ele pode começar a aprender a andar pelo Espírito. Se você não ensina a andar pelo Espírito, ele vai se tornar legalista, vai começar a seguir regras. Ah, comprometer com o corpo de Cristo. Como eu falo, qualquer momento durante esse processo, essa pessoa pode estar realmente frequentando a igreja, mas é diferente quando ele faz um compromisso com o corpo de Cristo. Isso não é compromisso de frequentar cultos, não é um compromisso com a organização, é compromisso mútuo. Eu tenho um compromisso com o grupo lá, para o bem-estar. Eu estou assumindo minha responsabilidade do corpo de Cristo. Aí, quando a pessoa faz esse compromisso, vai usar seus dons do serviço do corpo. E, claro que não precisa esperar até passo 7, mas essa pessoa deve estar reproduzindo a sua vida na vida dos outros. Discipulado, quando a pessoa está começando a discipular outras pessoas, investir sua vida nos outros, esse marca que essa pessoa realmente passou o tempo de discipulado. E nesse ponto, você começa a treinar as pessoas para ser um líder. Alguém tem uma pergunta sobre isso?
Eu espero que esse processo mostre a linha de pensamento aqui. Princípios do discipulado, ok? Esse tudo está na sua apostila. Nós discipulamos todas as pessoas depois da conversão. O erro que pessoas cometem é que pensa, ele está frequentando a igreja, ele não precisa de discipulado agora porque está firme na igreja cada domingo e o pastor vai ensinar ele. Esse é um erro grave de não pensar que às vezes pessoas começam a estudar os sinais e vai para as conversas, o propósito da vida, dá sua vida a Cristo, pum, para. Não, a gente tem que continuar. E essa é a razão que discipulado deve ser uma continuação natural de evangelização. Ok? Vamos supor que a pessoa se converte durante os sinais. Você deve completar todo aquele processo, completar a propósito da vida, de completar as conversas, para ter certeza que a pessoa entende, mas para a pessoa poder passar para os outros. A terceira coisa, nós falamos sobre nossas vidas, prestando contas com outra pessoa que, olha, eu tenho meus erros, né? Eu tenho dificuldades com certas coisas e é importante para a gente abrir nossa vida para as pessoas que estamos discipulando. Muito importante isso. E você fala das suas vitórias, suas derrotas, suas lutas. Muito importante isso. Passamos a visão de discipular os outros. Olha, eu confesso, quando eu estou fazendo o propósito da vida para a pessoa, eu sempre falo, a razão que eu estou fazendo isso é para você começar a fazer com outros. E encorajamos a alimentação da palavra. Marcos falou isso. A gente mostra de como alimentar com a palavra. Nós vamos falar mais sobre isso depois. O discipulado tem como sua finalidade produzir discípulos que se reproduzem. Esse é muito importante. E santificação, assim como o discipulado, é um processo. Olha, a pessoa não vai ser perfeita, a pessoa vai falhar, você pode até ficar frustrado, mas tem que respeitar que isso é um processo. Eu falei flexibilidade é importante, a gente deu esse material suplementar para usar quando é necessário. E eu falei flexibilidade em treinar a pessoa. Se a pessoa é bom para a leitura, tem muitos livros excelentes que eu recomendo. Eu comprei e eu acho que Ricardo tem algum, ou vai ter, não sei se você pegou esses livros, eu tenho Uberlândia, eu pedi esses livros, porque certos livros eram fundamental do meu pensamento, que formaram minha vida. Eu gostaria que vocês pegassem esses livros e ver. Eu falo que tem pregações, ensinamentos. Você pode pegar no YouTube a pessoa do John MacArthur. MacArthur, para mim, eu tenho muita confiança na maneira que ele trata as escrituras. Ele não é perfeito, mas é muito bom de pegar esses ensinamentos. E claro que a coisa que é importante para você como discipulador é de fazer experiências. Essa é uma visita no hospital. Meu primeiro pastor que teve essa visão, que passou para mim a visão do discipulado, e a coisa que eu gostei é que ele nunca foi sozinho para fazer uma visita no hospital. Sempre levou uma pessoa com ele. Ah, ele leva as pessoas e fala, você pode orar por essa pessoa aqui, para a pessoa ter essas experiências. Então, ah, eu não vou falar quem, mas tem uma pessoa que é o líder da Igreja dos Irmãos. Eu lembro que eu fiz, a gente aconselhou casamento, fizemos o aconselhamento, saímos para evangelizar, para discipular, para tratar a pessoa com demônio. Eu fiz bastante coisas com essa pessoa. E esse é importante para pegar a experiência, porque discipulado não é só uma aula, não é só um ensinamento, é você compartilhando sua vida com aquela pessoa para mostrar essas coisas, ok? Se der para fazer e pegar essa coisa, é o Evangelho segundo Jesus.
esse é um dos livros mais importantes para mim, porque eu estava no Brasil em 85 e o grupo de cruzada estudantil chegou e deu uma coisa de evangelização muito rápido, né? E foi alguns 40 pessoas que aceitaram Jesus, alguma coisa absurdo. E, e eu estava muito animado, porque eu fui treinado de tipo de evangelismo de cruzada estudantil com 4 leis espirituais. E, de repente, quando eu comecei a falar com os missionários, eu vi como muita gente tomou decisão, mas ninguém se converteu. E eu comecei a perguntar qual é o problema com o evangelho, então. Algo está errado aqui. E eu comecei a ler coisas, estudar coisas, eu nunca vou esquecer, porque eu estava discipulando algumas pessoas, eu tinha um pequeno estudo bíblico no meu escritório, na universidade, e foi um dos meus alunos, um dos meus discípulos lá, que ele comprou o livro e leu, ele tinha tempo para ler todas as coisas, e eu falei, como é que você achou disso? Ele falou, ele está falando muita coisa que você está falando. E a sensação que eu peguei lá, eu falei, tem alguém aqui que crê como eu creio. Incrível. E ele foi muito bíblico para todas essas áreas do evangelho. E, e daí eu comecei a ler mais coisas para ele. Tem um que chama Evangelho segundo os Apóstolos, a Fé e Obras, que ele escreveu, que é excelente sobre isso. Um, esses são 2 livros que eu recomendaria para você. Sim, o aspecto é que ah, através do Esse é todo um Zoom, processo, né? sim, através do Zoom eu estou transmitindo conhecimento para vocês. Mas eu tinha convivência com várias pessoas aqui, mais alguns do que os outros, mas é transmitido essas coisas. É que, ah, por exemplo, eu estou olhando em 2 de vocês, que pessoas que eu penso com Antônio Moura. Eu lembro que simplesmente os tempos que passamos em oração abriu os olhos dele que é a oração. Eu poderia ter dado aula sobre oração, mas orando, eu e minha esposa e Antônio orando juntos era importante. Eu lembro que eu fiquei em Belém, na casa do Ricardo, e a gente subiu da laje da casa dele e oramos as escrituras juntos. Essa é a maneira de passar a coisa. Informação é importante. Livros podem passar informação, mas é sua conexão, a vida de você que vai fazer diferença, a prática dessas disciplinas espirituais que nós vamos falar. Eu espero que a gente chegue lá hoje sobre a maneira que Jesus discipulou as pessoas. Era 3 etapas que Jesus fez com o treinamento dos discípulos que a gente pode até achar outras etapas, mas eu vou falar que ele fez. Primeira coisa, a gente vê em João 1, que foi o primeiro ano do ministério dele. Muita gente não sabe que esse é o primeiro ano da vida de Jesus, mas o que aconteceu é, imediatamente depois do batismo, quando ele voltou, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que aconteceu logo depois disso é que eles aproximaram Jesus, que escutaram João falar isso. E ele falou, onde você está? Onde você está hospedado, Jesus? Ele falou, vinde e vede. E essa expressão é que é o primeiro ano, que muito era observação do que Jesus fez no ministério. A gente não... Única coisa, e agora esse vai ser polêmico, né? Que eu vou falar mesmo assim, única coisa, tarefa que a gente sabe que ele deu durante o primeiro ano era de fazer o batismo. Ele deixou os discípulos logo no início fazer os batismo dentro do primeiro ano do ministério dele. Aí, quando ele fez a grande pesca, ele falou, venha atrás de mim e eu vou fazer pescadores do homem. Esse quando Jesus começou a tratar e preparar eles para ser enviado. Daí mais uma coisa, ele escolheu 12 para ser com eles para ser enviados. E ele logo enviou as pessoas. E a razão que isso é importante é que ele deixou eles logo
um ano e meio dentro do ministério com os discípulos participar. Nota, eles observaram Jesus, ele começou a dar certas tarefas e daí deu a responsabilidade para a pessoa. Agora, como é que você faz? Vamos falar do exemplo do hospital. Por exemplo, eu ia falar, Marcos, vem comigo, eu tenho uma pessoa que está doente lá e ele está recuperando, mas eu gostaria que você fosse comigo lá para orar. Então, eu ia lá e você não ia fazer nada da primeira visita, a gente ia fazer 2, 3 visitas, você ia só observar como eu fiz. Aí, da terceira, quarta vez, eu vou falar, Marcos, a gente está no finzinho do tempo lá, Marcos, ore por ele agora. E aí você viu como eu orei pelo doente, pessoa doente assim. Aí, e nós, quando saímos, cada vez que nós falamos sobre experiência, olha, Marcos, a razão que eu não falei nada sobre doença é que a família não tem contado toda essa história para eles, ele não está consciente, ele não está preparado para ouvir isso agora. Essa é a razão que eu não falei isso. E a gente ia discutir o que aconteceu quando estamos saindo do hospital. E mais, a próxima vez você vai falar alguma coisa. Ei, Marcos, leia esse versículo para mim aí. E você vai ler o versículo e daí eu vou contigo e eu vou cumprimentar e falar, esse é meu amigo Marcos aqui, mas eu vou deixar você, ele tem um versículo que ele gostaria de compartilhar com o senhor. Está me entendendo? Você faz isso gradualmente de entregar o ministério. Mas a coisa é que é difícil para muitos pastores, é que eu sei que eu posso fazer melhor do que os outros, então eu vou fazer. Eu sei que eu posso pregar melhor do que os outros, porque não, você está roubando as pessoas da experiência. Você tem que entregar. Essa é coisa muito difícil, mas os pastores têm medo de entregar o ministério para a mão das pessoas, muitas vezes. Porque a terceira lição, eu comecei isso semana passada, e esse que nós já estamos falando, essas coisas aqui, usando uma variedade de situações para fazer, fazer discípulos. Eu falei, a maneira que Jesus e os outros líderes na Bíblia treinaram seus discípulos serve de modelo de como devemos discipular as pessoas que Deus trouxe para nossas vidas. Então, olha essa coisa aqui. O que Jesus fez? Tem uma coisa que está importante nesse versículo aqui, que mostra os princípios que estamos falando já sobre discipulado. Jesus designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. O que é a coisa que é diferente da maneira que as pessoas treinam pastores hoje em dia? Qual parte desse versículo? Estar com ele, né? Exatamente. Estar com Jesus. Jesus designou os 12 para estar com ele, de aprender da sua vida, de capturar essas coisas. Pessoas querem só treinar as pessoas para enviar e pregar, mas tem que estar com Jesus, de conviver. A palavra convivência é a chave aqui. Eu usei essa imagem aqui do pastor que dá sua vida para as ovelhas. Tá errado esse versículo, não é? Não é 1:18. Eu tenho um versículo errado aqui. Se você tem a apostila, você pode olhar. Mas a parábola que ele falou que ele dá a sua vida, mas uma das coisas que é importante, como que esse pastor de ovelhas aqui é diferente do que você vê normalmente na roça no Brasil? Como é que os cavalheiros e gaúchos fazem com o gado deles, o rebanho? Tá Vão vendo lá? atrás, Vão atrás. O que esse homem está fazendo? tá indo na frente. Ah, agora você aprendeu alguma coisa aqui que eles estão seguindo
ele está um pouco na frente deles, eles têm confiança e vão seguir para onde ele vai. E como a gente faz normalmente nas Américas, a gente empurra o rebanho e não tem essa relação. Conforme João 10, ele fala, eu conheço as minhas ovelhas. E talvez isso seja João 10 que eu estou pensando aqui. Ele fala que em João 10, João 10, ele fala que conhece as ovelhas e as ovelhas seguem ele. E essa é a maneira que faz, a razão que estão seguindo, porque ele cuida das ovelhas e as ovelhas conhecem ele. E não precisa forçar as ovelhas. A gente vai olhar Elias, Jesus e os discípulos e Barnabé. Desculpe. Ok, vamos pegar nossas Bíblias e olhar em 1 Reis 19. Primeiro Reis 19. Ok. Alguém pode ler versículo 15. 15 eu vou explicar a situação em 15. Um pouco antes disso, Elias tinha uma grande vitória em Monte Carmelo. Ele derrotou 400 sacerdotes de Baal e ele foi correndo. Ele pensou que agora Israel vai seguir o Senhor. A gente ganhou e Deus mostrou e respondeu com fogo no sacrifício que ele fez. Ele estava muito animado e ele correu na frente de Acabe lá para Jezreel, que estava lá. E daí ele encontrou a mulher Jezabel. E ela fala, que Deus faz comigo se você não é como os profetas de Baal até hoje. Em outras palavras, eu vou te matar. E ele fugiu, foi escondido. E ele estava desanimado, muito desanimado. Ele falou, ai Deus, eles mataram seus profetas, derrubaram nos altar, e só eu que estou aqui. Só eu. Então, ele falou o seguinte, e Deus falou, não, tá sob controle. Agora, versículo 15, 15 16 para mim. Posso ler, pastor Bruce? Sim, absolutamente. Vou ler o 15 e 16 do capítulo 19, 1 Reis. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e, em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nise, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Ok, ele deu tarefa para Elias para fazer o quê? Ungir o rei lá da Síria, né? Aham. Interessante, o judeu ungindo o rei de Síria, né? Mas o que mais? Jeú era um homem que matou Jezabel e destruiu a linhagem de Acabe lá, coisa assim. Então, mas o que é outro que ele ungiu, que é importante nessa coisa aqui? O Eliseu como o profeta no lugar dele, né? Chave lá, no lugar dele, porque estava na hora dele de fazer aposentadoria lá e ele falou que era para escolher uma pessoa. Quem escolheu a pessoa para tomar seu lugar? Quem escolheu? Deus.
Deus Deus, né? escolheu. Deus que mandou ele ir Absolutamente. lá, né? Eu tinha alguma pessoa que fala, não sei a base que ele escolheu o substituto para ele. Ele fala, não, não foi a base dele que fez isso, foi Deus que escolheu esse homem, né, que para tomar seu lugar. Ah, mas essa coisa que eu tenho pergunta para vocês, é, eu me pergunto isso muito, porque eu estou pensando no Brasil, por exemplo, quem vai tomar meu lugar? Alguém falou sobre minha vida uma vez, falou sobre isso. A gente teve esse ministério, estava acontecendo, mas quando o Bruce saiu, parou para tomar meu lugar. Então, o desafio que eu tenho para cada um de vocês, você está investindo em pessoas que vão tomar seu lugar. Cada um de vocês tem essa responsabilidade, não só missionário, não só pastor, de começar a treinar pessoas que vão substituir para você. Que Moro, você está tendo um excelente trabalho lá onde você está, mas quem vai tomar seu lugar se alguma coisa acontece contigo? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer esse lugar para as outras? A gente tem que pensar na próxima geração. Isso é muito importante. Ok, a gente viu 15. Ok, vai lá para versículo 19 para mim. 19 e 20. 19 e 20 para mim. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então eu seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. A coisa que eu gosto desse trecho é que a ideia de lançar um manto sobre ele, esse foi um símbolo de ele estava dando respaldo para Elias nesse momento. E esse que é a figura que a Bíblia usa muito é de lançar o manto sobre alguma pessoa. Quer dizer que você está dando confiança nessa pessoa para tomar seu lugar. Então, esse que ele chegou lá. E olha, ele estava lavrando, né, o campo, e ele provavelmente, porque ele estava atrás dos outros, ele já estava mostrando suas qualidades de um líder. E, e ele falou para ele: Olha, eu preciso despedir minha mãe. E ele falou: Não, vai lá fazer tchau para sua família, mas não esquece que a importância do trabalho que eu tenho chamado para você. E isso quando Jesus, você lembra uma pessoa falou, deixe-me voltar para não me lembro o que ele fez, e Jesus falou, quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. E eu já fiz isso, eu já lavrei um campo uma vez, eu olhei para trás, e quando você olha para trás, você vira o volante do trator, e eu matei um bom monte de feijão fazendo isso. Então, a coisa importante é de olhar para frente. E ele estava chamando, Elias estava chamando Eliseu para um compromisso. E versículo 21 fala, ele foi lá para despedir os pais, voltou, pois, de os seguir, tomou junto de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne e deu ao povo, e comeram. Então levantou e seguiu Elias e o servia. Duas coisas importantes. Ele cortou os laços com o passado nesse momento. Ele cortou os laços do passado e, ele fez basicamente um churrasco de despedido com os instrumentos do seu trabalho. Ele fez o churrasco lá e deu para as pessoas, mas nota que ele o serviu, ele serviu ele. Então, depois disso, você pode ver que ele fez esse aparelho lá e eu sei, a gente tem pouco tempo, mas eu acho que vale a pena ler segundo Reis agora.
capítulo 2. Em capítulo 2, você pode seguir que Elias falou, ficou testando. Quando o versículo 1 fala, quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, num redemoinho, Elias partiu de Gilgal e com Eliseu. Disse Elias a Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, como vive o Senhor, como vive tua alma, que não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então ele fez isso várias vezes e finalmente os outros profetas falaram, olha, você sabia que o Senhor vai levar Elias hoje à noite, né? Ele falou, eu sei, calma, calma. E por isso Eliseu, ele não largou, ele ficou pertíssimo, Eliseu ficou pertíssimo de Elias. Aí ele fez um pedido interessante. Vai para 9 e 10. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me que queres e que te faça, antes que seja tomada de ti. Disse Eliseu, peço que haja sobre mim a dobra porção do teu espírito. Respondeu Elias, coisa difícil pedistes. Todavia, se me veres quando foi tomado de ti, assim te fará. Porém, se não se fará. O que aconteceu? Eu esqueci um detalhe lá, mas quando ele estava seguindo, finalmente Elias pegou o manto dele, enrolou lá e pá, bateu a água e abriu, como aconteceu com o mar abrindo com Moisés. Ele abriu o rio e passou pelo outro lugar. E daí, que aconteceu, ele pediu uma dobrada porção. Muitas pessoas têm muita confusão sobre isso, mas a dobra porção é do herdeiro. O primogênito sempre recebeu um dobrado porção. E ele estava querendo dizer, eu quero ser o seu herdeiro, eu quero tomar seu lugar. E pode ser que ele está pedindo realmente a força do Espírito Santo para cumprir essa coisa assim. Daí ele viu, o fogo desceu, versículo 11, eles caminhando, conversando, eis que o carro de fogo, com valos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E quando eles voltaram, versículo 13 fala, tomou a capa Elias, dele cairá, voltou e parou na beira do Jordão. Então, pegando a capa de Elias, que dele cairá, feriu as águas e disse, onde está o Senhor de Elias, Deus de Elias? Quando feriu as águas, esses se dividiram, e um a outro a banda, e Eliseu passou, vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente com ele em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Então, você pode ver que o ministério foi transferido completamente para ele. Então, você pode ver que Deus fez que eles acompanhassem o outro. A gente podia falar sobre Josué e Moisés também, que Elias e Eliseu, menos importante, ele serviu Elias, daí os dois andaram juntos, e Eliseu foi tomado lá e ele bateu as águas e foi só Eliseu, que foi o homem lá. Foi a transferência do ministério. Eu poderia ter falado a mesma como Josué. Josué acompanhou Moisés dessa maneira. E Jesus é um exemplo. Eu falei das escolhas dos discípulos em João 1, 39, 46. Vinde e vede. Ele falou, você vai se tornar pescadores dos homens. Esse é o segundo chamado. E finalmente ele chamou eles de estar com eles. Aquele Lucas 6:12 fala que ele passou a noite inteira antes de escolher as pessoas. Então, se você combina Lucas, Jesus passou a noite orando e ele escolheu de manhã as pessoas para estar com ele, para ser preparado para ser enviado. Você pode olhar na apostila. De fato, eu vou puxar a apostila para vocês aqui. Ok, você pode ver. Olha, eu não queria fazer o slide tudo isso, então estou apresentando.
Jesus o chamou para o ministério. Ele o chamou por segui-lo o tempo integral. Ele escolheu através de oração, como falamos. Ele os escolheu não pela inteligência, mas pelo desejo e compromisso deles. Então, ele não escolheu as pessoas mais inteligentes. Esse é um erro que muitas pessoas fazem. Ele escolheu para serem treinados. Ele os submeteu à experiência de ministério como parte do seu trabalho. Eu vou falar de novo porque eu acho que está na hora de mudar essa coisa aqui, que só os pastores podem fazer o batismo, porque eu não vejo que isso é bíblico, porque a grande comissão de fazer discipulado é para cada pessoa. E esse é o desejo, ele deu essas experiências para as pessoas. Eu mencionei alguns aqui que ele fez, ele escolheu, às vezes, por causa da fraqueza da pessoa. 1 Coríntios 1:26, ele fala, Deus escolheu os fracos para envergonhar as pessoas. A gente tem uma tendência de escolher os mais inteligentes, os mais eloquentes, mas esses não são sempre as pessoas que Deus usa. Ele escolhia, às vezes, por causa da fraqueza, e ele deixou falhar. Os discípulos pisaram na bola quando eles expulsaram o demônio. Ele deixou eles falhar porque ele estava muito mais pronto para aprender. Então, às vezes, quando estamos discipulando, deixa a pessoa falhar um pouco. Não tenha medo quando falha. No relacionamento com ele, ele ensinou, houve conteúdo, é importante ensinar a palavra para a pessoa. Eu não estou negando a importância de jeito nenhum do conteúdo da palavra de Deus. Ele deixou seus discípulos observarem ele em várias situações, incluindo perseguição. Ele deixou a convivência. Eu gostei muito que Jesus, antes de enviá-los, ele levou as pessoas para Nazaré. Por que ele levou para Nazaré? Porque sabia que as pessoas iam rejeitá-lo. Então, isso é muito importante, isso, de saber isso. Ele os amou sem condições. Você pode ver que ele teve intimidade com ele e ele manifestou seus planos para eles. João 15, ele fala, chama vocês amigos. Então, ele teve transparência, você pode ver o especial. Como é que ele ensinou? Parábolas, demonstrações, perguntas e respostas, exemplos da sua vida. Ele corrigiu os discípulos, ele deu experiência ministerial, ele enviou eles para fazer o ministério, deu para eles experiências transculturais. Ele levou eles a conhecer o tempo com os samaritanos, coisas assim. Então, você pode ver que Jesus basicamente seguiu esse mesmo modelo. Ele basicamente seguiu esse mesmo... Claro, quando ele estava lá, era Jesus. Primeiro ano, só Jesus fez o ministério. Mas daí, começando o segundo ano, ele começou a enviar os discípulos, compartilhar. Ele mandou a segunda vez os discípulos e deixou eles conviver com ele. Daí, no último ano, quando ele estava com ele deixou eles e só foi os discípulos quando ele foi tirado deles. Então, é importante de ver esse processo. O que você sabia sobre Barnabé? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Barnabé era o discipulador de Paulo. Aparece ele naquela oferta lá dele, né? Ele fez o quê? Ele deu aquela oferta lá, é isso? Essa foi a primeira coisa que ele fez. Se você conhece aquela música Barnabé, quando pessoas estavam com fome, né, que ele repartiu. Ok? Mas segunda coisa, o que é a primeira coisa que ele fez com Paulo na Bíblia? Atos capítulo 10. Ele levou lá perante os... Em capítulo 9... Ele foi buscar, né, o Paulo, uma coisa assim. Sim. Essa é a segunda coisa. Mas aqui, ele arriscou tudo para se relacionar com Paulo. Você lembra que todo mundo, em Atos capítulo 9, duvidaram que Paulo se converteu. Eles duvidaram.
E claro que em capítulo 9, lá ele arriscou tudo. E fala, não, eu sei como ele estava fiel assim. Então, ele arriscou tudo. E Barnabé, quando você mencionou aqui, Bené, sobre quando ele chamou Paulo para trabalhar com ele junto com os gentios. Em Atos 11, quando Barnabé foi enviado pelos discípulos, Barnabé chamou Paulo para ajudá-lo. E os dois andaram juntos. E Barnabé e Paulo foram chamados para a primeira viagem missionária, em Atos capítulo 13. E a separação da equipe, Atos 15. Eu não sei se você, eu acho que vou falar isso. Barnabé foi pessoa, Barnabé não era o nome dele. Qual era o nome dele? José. José. Mas por que Bar significa filho? Barnabé significa filho de encorajamento. Ele era um homem que exortava, muito positivo esse homem. E daí, quando ele foi ele convidou Paulo para lá, levou ele para conhecer as outras pessoas, mas ele era o discipulador. Você pode ver que no começo, quando eles foram chamados, ele lá foram chamados, eram os dois, era a equipe, mas era Barnabé, o nome dele foi mencionado no começo. Aí, vai lá no Atos 13 em um momento, eu quero que você veja isso. Eu não registrei os versículos aqui. Atos capítulo 2. Não, desculpe, eu falei 2, 13. Ok, olha o que ele falou. Versículo 1. Ele mencionou as pessoas, o primeiro nome que ele mencionou aqui em versículo 1 era Barnabé. Então, como Deus falou, versículo, o Espírito Santo falou, separa-me, versículo 2, Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, eles partiram, ok? Esses pois foram partidos, foram para Chipre. Daí, nesse momento, versículo 10, 11, 12, que aconteceu, que Paulo realmente foi a pessoa que falou com o procônsul lá e começou a destacar. Mas olha o que aconteceu no versículo 13. Tendo Paulo e seus companheiros. Agora, quem está destacando agora? É óbvio que Paulo está destacando mais a coisa assim. Daí, se você ler o resto do capítulo aqui, você vai ver que eles falaram Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. E como se fosse agora, Barnabé está lá, né? Atos 15, por uma separação. Ok? Só para completar, para cumprir a grande comissão, precisamos fazer mais do que evangelizar. E essa coisa é que as pessoas gostam daqueles folhetos como 4 leis espirituais, porque eu ganhei 10 pessoas para Cristo, mas você não fez um investimento na vida da pessoa. Se você quer cumprir a grande comissão, não é só apresentar o evangelho, você tem que realmente investir sua vida nas outras pessoas. Eu falei já isso, discipulado deve ser uma continuidade natural de evangelização. Precisamos fazer discípulos de Jesus e não de nós mesmos. Quando a gente dá tudo para aquela pessoa espiritualmente, a pessoa vai depender de nós. Eu provavelmente falei para vocês que eu sempre lembro do seu Bill. A primeira vez que eu conheci seu Bill, eu pedi para sair. Eu queria observar. Eu era a pessoa 20 verde com o seu Bill. Eu não sabia português e eu saí com ele para observar como ele fez discipulado. E eu lembro até hoje tudo que ele fez aquela noite. Mas no caminho lá, a gente encontrou uma pessoa que dava porre. E você viu que ele estava muito feliz de ver seu Bill e seu Bill, mas ele estava porre. E seu Bill falou: esse é um dos meus discípulos. E eu falei: puxa, não estou muito impressionado com isso, não. E daí a gente chegou a um ponto que chegamos mais na frente e ele falou:
a gente encontrou outra pessoa que estava cheia de alegria do Senhor, falou da palavra com seu Bill e toda coisa assim. E depois seu Bill falou, esse é um discípulo de Jesus. Eu achei muito engraçado, porque esse mostra como é fácil para as pessoas começar a se admirar a nossa vida, elogiar a gente, depender da gente, mas não são discípulos de Jesus, mas são discípulos de nós mesmos. Cuidado com isso. As pessoas precisam saber do alvo. Onde estamos indo? Qual o objetivo que nós temos para a sua vida? Passa a visão para a pessoa. E discipulado não pode estar completo se a pessoa ainda não está integrada no corpo de Cristo. Olha, eu sou só uma parte do corpo de Cristo. E se pessoas estão vendo minha vida, eles não estão vendo a vida completa. Por exemplo, eu começo a discipular uma pessoa, mas eu não tenho todos os dons espirituais para edificar a vida dele. Eu preciso integrar ele no corpo de Cristo para ele realmente amadurecer e ver a realidade de Cristo na vida dos outros. Quando a pessoa vier de um outro grupo, sempre comece com o evangelho. Ele já conhece o Senhor. Uberlândia, eu cheguei, tem um pastor que veio do Sal da Terra lá, e sabe que eu comecei com ele estudar? Comecei com sinais. Ele era pastor, então eu comecei com sinais. Devemos mostrar a mesma paciência que Jesus teve para com as pessoas. Às vezes, Jesus sabia da luta. Eu vou falar isso, Deus tem sido tão paciente comigo e eu quero ter a mesma paciência com os outros para chegar à maturidade. Devemos incentivar mudanças por meio de encorajamentos e não apenas criticar. Então, a gente deve ser positivo. Eu vejo assim, uma pessoa que eu discipulei, ele estava muito falta de confiança. Então, eu vou colocar essa coisa. Cada vez que eu cheguei, eu tinha que encher a bola dele um pouquinho, porque ele faltava muita confiança. Tem outra pessoa que era muito egoísta, então eu tenho que secar a bola de vez em quando com ele, muito com ele. E tem outras pessoas, e a maioria das pessoas, às vezes você tem que encher a bola, e às vezes outros você tem que secar a bola um pouquinho. Então, mas a melhor maneira é incentivar as mudanças através de uma coisa positiva, encorajamento, em vez de criticar a pessoa. Às vezes eu sou muito rápido de achar defeitos na vida da pessoa. Métodos, eu uso metáforas, que a metáfora é como a igreja é um rebanho, a igreja é um prédio. Eu sempre, cada lição, tentei fazer uma metáfora. Simile é como uma coisa, como ele. E alegoria é um tipo parábola. Eu uso ilustrações, histórias bíblicas, exemplos bíblicos. Eu prefiro usar exemplos da minha vida, rascunhos. Eu sempre gosto, quando estou discipulando uma pessoa, de ter um pedaço de papel, escrever no papel, fazer desenhos. Eu aprendi muita coisa fazendo isso. Eu uso objetos, leitura. Essa é uma coisa que nós vamos estudar quando eu volto de férias agora. O tronco dessa árvore é a intimidade com Deus. Esse é o alvo, esse é o principal, esse é o central. Tem certas práticas que a gente vai treinar a pessoa a fazer para desenvolver raízes. Uma vida de comunhão. Eu gostei do outro grupo que estava reunindo, que ele estava tendo uma boa comunhão, compartilhando, edificando a vida, a convivência. Oração. Não somente rezando, pedindo, mas encontrando com Deus vivo. Ok, e a quarta coisa é a raiz. Para ter uma boa árvore, para ter um bom discípulo, ele tem que ter essas 4 coisas na raiz: santificação, evangelização, administração dos recursos e amor. Esse é o árvore que nós vamos estudar a próxima vez que eu estou com vocês, eu espero, porque esse mostra a raiz da sua vida cristã e o fruto. E esse que nós queremos desenvolver na vida de uma pessoa
que tem intimidade com Deus, que está colocando as raízes para baixo, está produzindo essa evangelização, administração, amor e dando fruto na sua vida aqui. Então, eu queria só dar isso para vocês saber que esse é o alvo aqui. Ok, eu terminei. Obrigado. Boa noite.